A Rachel tá saindo com o Paul faz um tempo, mas ele não é um cara que fala muito. Não fala muito sobre o que pensa, não fala sobre a sua vida. Tudo parece estar ótimo o tempo todo. E aí ela fica insistindo pra ele falar mais sobre ele. Falar sobre as coisas boas e ruins que aconteceram em sua vida. Momentos marcantes. Vamos lá, sua adolescência não teve nada de ruim? Não. Até que depois dela insistir bastante, ele conta essa história de quando sofreu bullying por conta de um brinquedo. Ela fica satisfeita, foi um pequeno avanço. Mas o cara entra em uma crise absurda. Ele começa a lembrar de outras fases ruins da sua vida e depois disso, ela termina com ele. E toda essa cena bate nesse grande dilema de que homens não devem se expor emocionalmente para mulheres, o que é bem problemático. Primeiro, isso daqui não é se abrir emocionalmente. Isso daqui é ter uma crise emocional. Abrir-se emocionalmente é ser capaz de expressar sobre as dificuldades que está enfrentando, seus anseios, suas vontades, conseguir fazer uma tradução do que você está sentindo, qual o contexto do que você sente, e não de uma forma dramática, até porque uma pessoa que é dramática o tempo todo não está bem psicologicamente. Mas procure se expressar com todos que amam. Não esqueça que o número de suicídios entre homens é maior, principalmente por homens não se importarem muito com saúde mental, e a dificuldade de se abrir emocionalmente vem de uma falha de comunicação com você mesmo. Existem coisas dentro de você às quais você quer fugir, e isso atrapalha a sua evolução. Não ser capaz de ficar em silêncio em um quarto, pensando em seus problemas e em como resolvê-los, é uma demonstração disso. E a segunda questão desse dilema é essa reação aqui. A Rachel não tem maturidade emocional para lidar com esse tipo de situação. Ser um suporte para alguém que até pouco tempo era fantástico. E no momento em que esse cara demonstra toda a sua vulnerabilidade, ela decide acabar com ele. Sério, se esse é o ponto mais baixo emocionalmente desse cara, não se tornou agressivo ou descontou em substâncias, vale a pena explorar mais essa relação. Poderia ser muito pior, mas ela também não tem maturidade para isso. No fim, não é um problema do homem ou da mulher. Por exemplo, tem essa comédia com Mel Gibson, Do Que as Mulheres Gostam. Eu particularmente me divirto com esse filme. Esse cara é um publicitário que desenvolve propagandas de produtos masculinos. Até que a empresa em que trabalha tem que se adaptar e começa a fazer campanhas para produtos femininos. Só que ele é péssimo nisso. Sua vida amorosa é um caos, ele tem dificuldade de lidar com mulheres no dia a dia e do seu círculo pessoal. Mas um acidente acontece e ele ganha o poder de ouvir o pensamento das mulheres. E aí ele começa a usar esse poder para ter vantagens. O que é até divertido de se ver. No fim do filme, ele se torna uma pessoa melhor, porque ele descobre que não ser um babaca e ter mais empatia é uma coisa boa. Mas também descobre que as mulheres não são sinceras. Elas pensam coisas e dizem outras, querem coisas, mas não expressam suas vontades. E o protagonista só consegue se dar bem com elas porque consegue ler a mente delas. Só que essas contradições não são só um traço feminino. Todas as pessoas são inseguras, não falam o que realmente querem, têm medo do julgamento e da reação dos outros. Ele só conseguiu perceber isso nas mulheres porque é onde o seu poder atua. Mas não ser capaz de se abrir com alguém que você tem um relacionamento próximo, íntimo, e não somente por se sentir desconfortável falar daquele assunto, mas pelo medo do julgamento do outro, anos nessa situação, sério, quem deseja estar em um relacionamento em que você não pode ser vulnerável, em que você não pode ser 100% você?